queridíssima doutora Vanúzia. Os nossos telespectadores amam esse quadro. Então, rode a vinheta, porque o assunto de hoje é DIU no nosso quadro. Isso é sintoma de... Ela estava atenta, acompanhando a nossa entrevista. Muito legal, né, doutora? Quando a gente vê alguém do nosso estado, nós, né? Que coisa se destacando linda. nacionalmente. E a simplicidade dessa menina, assim, transpõe o riso dela. Eu acho fantástico isso. Já é uma vitoriosa, hein? Eu acho também. Já chegou longe, já chegou longe demais. Já está feliz da vida. Tô torcendo por você. Boa, doutora. Muito bem. Agora é o seguinte, o tema hoje é DIU. E durante muito tempo a gente achou que só existia um tipo de DIU, que era DIU de cobre. Pois é. Agora a gente tem DIU de cobre com prata, agora a gente tem DIU hormonal, que é chamado sistema intrauterino SIL. E ele tem progestagem, então assim, a gente tem uma diversificação, inclusive no tamanho do DIU. O tamanho convencional e mini DIUs, que são justamente para aquele grupo que antigamente não podia usar DIU, que são o grupo das mulheres que nunca gestaram. Então, geralmente havia receio de se introduzir DIU nelas, justamente pela capacidade de ela expulsar espontaneamente esse DIU. Entendi. E aí, com os DIUs menores, para cavidades uterinas menores, isso tem diminuído muito e elas também têm usufruído dessa vantagem. A gente está vendo ali na tela, doutora, 3 tipos. Isso. Esses são 3 modelinhos que vai variar de acordo com a cavidade uterina da mulher. Então, o primeiro é tipo T, o do meio tipo Y e o último tipo ferradura, né? A gente chama assim. E esse, por incrível que pareça, tem se mostrado se adaptar melhor à cavidade uterina, qualquer tamanho que seja. E a mulher tem sentido mais conforto, menos cólica, né? Um dos efeitos mais marcantes do DIU é justamente porque aumenta a cólica, porque aumenta dores e fluxo menstrual também. Mas aí alguns deles têm se preocupado em não acontecer isso. Por isso a gente começou a misturar DIU de cobre com prata. A prata, além de diminuir essa sensação de cólica da paciente, ela faz o cobre ter um efeito mais duradouro sobre os espermatozoides, né? Por que eu tô falando isso? Porque DIU antes já era considerado um abortivo. Sim. Não foi. A proposta não é essa. A proposta é justamente usar o cobre para que ele gere um processo inflamatório e tenha um efeito espermicida sobre os espermatozoides. Então, ele nem permite fecundação. É super tranquilo isso, nada de abortivo ele tem. A colocação também é sempre uma dúvida muito grande das mulheres. Deve doer demais. Aí a gente preparou uma imagem, uma ilustração desse momento para você entender também onde é que ele se fixa, né, doutora? Pois é, o DIU, na verdade, para a gente colocar o DIU, a gente precisa retificar o útero. O que você está vendo é um pinçamento do lado anterior para retificar esse útero. Enfim, você mede o tamanho da cavidade uterina da paciente, retira o esterômetro, que foi esse equipamento que acabou de sair, e aí você mede, então, com o DIU e introduz o DIU. Quando você chega no fundo do útero, você libera esse DIU, ele fica com as hastes horizontais voltadas para os orifícios da trompa, como você vê ali, e você solta ele lá dentro. Os fios do DIU vão ficar ali, ó, externos na vagina, mas você pode cortar do tamanho que você achar necessário para promover o menor incômodo possível. Esses fios aí fora não vão atrapalhar a relação sexual e a paciente tem um efeito imediato contraceptivo, seja ele hormonal ou não hormonal, como é o de cobre. O de cobre, qual é a contraindicação do cobre? Bom, a gente, antes de introduzir o DIU, sempre faz um exame de imagem, faz um exame citológico. Por quê? Porque é contraindicado em pessoas que têm anomalias de útero. Um útero bicorno, com 2 cavidades, um septo no meio. Então, realmente, você vai ter dificuldade de introduzir o DIU e ele vai ter dificuldade de exercer o papel contraceptivo dele. Sua função, mulheres, né? com processos infecciosos, doenças sexualmente transmissíveis, doenças tipo miomatose uterina, que distorcem a cavidade uterina, de modo que nem colocar o DIU, isso é possível, entendeu? Pessoas com câncer de endométrio, pessoas com câncer de colo uterino e os DIUs de hormônio, todas aquelas que têm disfunções hepáticas, coagulopatias ou não podem tomar hormônio nenhum, um câncer de mama, a gente evita. Vamos
aproveitar que você tocou aí no assunto, tem uma telespectadora chamada Cíntia que trouxe uma dúvida aqui pra gente. Ela quer saber se tem quem tem displasia mamária, se pode usar DIU, é lá no Gramame. Pode usar DIU, principalmente se for o DIU de cobre, que não tem efeito nenhum sobre mama, nada. O efeito do DIU hormonal, ele é muito restrito ao útero, cavidade uterina, vagina, trato genital inferior. Ele tem pouco efeito sistêmico, mas para as mulheres que têm um histórico importante em mama, a gente evita o uso de progestágeno. Quando a gente fala em DIU que tem hormônio, às vezes ele pode interferir em outras questões, não pode, Interfere. doutora? Ele interfere um pouquinho, ele diminui a lubrificação vaginal, ele pode promover acne, ele pode causar uma sensação de ressecamento. Então, tem algumas mulheres que não gostam disso e preferem retirar. Tem uma telespectadora que falou justamente sobre a cordinha do DIU. Ela faz um ano que ela colocou o DIU de cobre e quando vai tomar banho ela sente a cordinha normal. Não deveria sentir essa cordinha desse tamanho. Essa cordinha fica na vagina, mas ela não vai promover em você nenhum incômodo. Se está promovendo, volta no gineco que colocou e diz, diminui essa minha cordinha, ele vai diminuir. Entendi. Não necessariamente, é um procedimento simples. É preciso tirar o DIU, é um procedimento super simples, colocou o espéculo, viu a cordinha, corta mais curto e acabou. A Ana Paula quer saber se é verdade que o DIU pode enferrujar. Isso é mito. De jeito nenhum, é mito mesmo. Esse cobre não enferruja, se for cobre junto com prata, muito menos. E a duração dele é longa, hein? É 10 anos, mas você não tem esse risco, não. No DIU que tem hormônio, quantos anos? 5. 5 anos. O de cobre, 10 anos. O de cobre, 10 anos. O que acontece com o cobre ao longo desses 10 anos? Vai perdendo eficiência, assim? Ele perde a eficiência, a capacidade de promover esse processo inflamatório em cavidade endometrial e automaticamente a capacidade de impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo. A Liviana traz uma questão importante pra gente falar, porque tem relatos assim, mas eu tava com o DIU e eu engravidei, né? Aí ela disse o seguinte, é possível? E elas relataram que o DIU saiu do lugar, é possível sair do lugar? É possível sair do lugar. Na verdade, é preciso muita habilidade de quem põe o DIU para saber exatamente o momento de liberar ele na cavidade e como liberar. Então, ele pode sair do lugar? Pode sair do lugar. Por um problema da habilidade de quem colocou e por um problema seu de hipercontração uterina. Quando a gente diz que, às vezes, o paciente chega a expulsar o DIU, é porque a musculatura uterina, na contração, ela considera o DIU um corpo estranho, ela exerce poder de expulsar aquilo dali e pode deslocar o DIU. O ideal para toda portadora de DIU é ter um controle ultrassonográfico para sempre checar que ele está no lugar, que a ação contraceptiva dele está eficientíssima em sua vida. Quantas vezes por ano, doutora, é bom checar? De início, a cada 6 meses. Entendi. Depois, anualmente, a mulher pode fazer esse controle. Doutora Vanusa não vai embora não, viu? Ela vai continuar aqui conosco. É a chance de você mandar para cá a sua dúvida. 988933999. Se você não quiser se identificar, não tem problema, tá? Diz assim, eu não quero me identificar, retira a sua fotinha, mas a gente não deixa de fazer a sua pergunta. A Edileuza disse o seguinte, que ela colocou o DIU, mas não aguentou muitas cólicas. Tirou em menos de um ano. É normal ter essa cólica excessiva? Essa cólica é o que mais faz as pessoas tirarem o DIU. E então, quando a gente vê uma queixa dessa durando por muito tempo, porque nos primeiros 3 meses é super esperado, eu diria até. Mas se isso lhe incomoda mais tempo que isso, é trocar o DIU, talvez que você tenha posto um de cobre, e o DIU hormonal de Mirena, ele te dá menos esse problema. É verdade. Em compensação, pode trazer outros. Lembrando que toda, né, doutora? Toda tudo tem ônus e bônus, tudo Na questão do DIU hormonal, pode interferir em libido? Muito. O progestágeno, ele torna a mulher mais lenta, ele torna a mulher mais sonolenta e ele interfere na libido, reduzindo a libido. Então, você vai ficar sem cólica, pode ficar, né? Sem cólica, pode ficar até sem menstruar, mas também pode ficar sem libido. Sem libido. E aí você vai ter que encontrar outros meios aí. Vamos organizar. Mas tem saída, né, doutora? Tem saída. Vamos organizar você. Doutora Vanusa vai continuar conosco. Mais chance para você mandar a sua dúvida para cá, 988933999. Nosso papo hoje é sobre DIU, mas a gente sempre acaba abordando outros assuntos. Não tem jeito, né, doutora? Isso. Mandou, a gente responde. E ainda hoje que é primeiro.